Fala galera, estamos de volta. Segunda parte da live de hoje. Uma live de perguntas e respostas. Algumas perguntas cabeludas, pessoal. Difícil, mano do céu. O pessoal faz cada pergunta aqui que a gente se esforça aqui para responder, mas é que vale a gente fazer um estudo aí. Olha lá o Chicão. Tudo bem, Chico Preus? Chantal, Ireni. Hoje nossa live está sendo só sobre perguntas e respostas. Falei já sobre educação de filhos. Falamos já sobre reinar em vida, sobre salvação, sobre pecado. E a última pergunta aqui que alguém tinha escrito era qual? Qual que era a pergunta? Esqueci da pergunta. Um grupo de 6 pessoas é considerado igreja? Com certeza. Se você pegar países perseguidos, hoje, na verdade, se você fizer a média das igrejas no mundo, uma igreja muito grande, ela tem 100 pessoas. Uma igreja com 100 pessoas é considerada uma mega church hoje, falando de uma linha de lógica de média no mundo, tá? Então, 6 pessoas é sim uma igreja. Aliás, 6 pessoas você pode fundar uma igreja. O que é fundar uma igreja? É se associar a essas pessoas, assim, falar, os próximos 10 anos vamos começar a caminhar junto, vamos dividir a nossa vida, vamos dividir o nosso tempo, os nossos Natal, nossa Páscoa, Na verdade, a gente está falando de 6 famílias, né? Quando a gente está falando de 6 pessoas, a gente está falando de pelo menos 3, 4 famílias diferentes, né? Então, com certeza, é essa igreja. Isso tem muito mais cara de igreja do que algumas igrejas que é uma multidão de solitários. Que mais? Vamos ler um pouquinho aqui. As pessoas estão muito presas nas teologias, ficaram perdidas com tanta informação aleatória. Por isso, a carência de informações corretas. Com certeza, aquilo que você dá atenção é aquilo que vai te pastorear. Então, quando você lê demais teologia, você vai ser pastoreado pela teologia. Quando você dá atenção demais para a carreira, você vai ser pastoreado pela carreira. Você precisa entender que o que garante que Jesus é teu pastor e você é pastoreado por Jesus é o teu nível de conhecimento. Ele falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as pessoas que escutaram falsos ensinamentos, no começo dessa live eu falei sobre João 10. E João 10 ele diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. O maligno vem somente para matar, roubar e destruir. Por muitas décadas e séculos achava que o maligno era o diabo, mas esse texto não fala do diabo, fala de falsos ensinamentos. Então, falsos ensinamentos tem poder para te matar, tem poder para te furtar e poder para te destruir. Quem é um instrumento de falso ensinamento hoje? É o professor dos seus filhos. Potencialmente o professor dos teus filhos ele pode ser um grande instrumento de destruição dos seus filhos. Quem mais? É o professor do karatê, é o professor da academia, o professor não sei de onde. Falsos ensinos têm poder para te destruir. Porque atrás da carinha bonita existem um senso de valores que as pessoas carregam. E elas passam isso para frente, querendo ou não, com intenção ou sem intenção. E todo aquele que ocupa uma cadeira de mestre na tua vida tem a tua admiração. E de repente você olha o cara ali, ele é só o teu instrutor de musculação. Só quando menos você espera, você se torna admirador dele. E de repente ele começa a fazer apologia ao adultério. Ele começa a falar, cara, tem que sair mesmo, tem que sair à noite, tem que não sei o quê. E aí você começa a achar legal, puxa, eu deveria sair à noite. Eu deveria mesmo pegar mais mulher, eu deveria mesmo. E no final você se destrói porque você escutou um Zé Ruela Mané, que era só o teu personal trainer. Como aplicar o coach para levar a palavra? Você acredita que esse método poderia ajudar os cristãos a alcançar o reino? Eu creio que
a maior indústria de coach do mundo é a igreja. A igreja sempre foi um instrumento de projetar ou de revelar o melhor das pessoas. Qual que é a diferença do coach e da psicologia, por exemplo? A psicologia ela é bastante focada em curar traumas. O coach ele não tem a proposta de curar teus traumas. O coach tem a proposta de potencializar as tuas fortalezas. Então você continua convivendo com os teus pontos fracos, com os teus defeitos, só que a diferença é que você conseguiu pegar e fazer algo bom com a parte boa, com aquilo que você é muito bom. E eu creio que essa é uma proposta da igreja, revelar o ouro das pessoas. Celebrar as pessoas pelo que elas são, sem tropeçar no que elas não são. Essa é, com certeza, a chave da igreja. Então, eu creio sim que o coaching é um instrumento poderoso nas mãos de quem é crente. Então, para mim, sempre é a base de toda aplicação. Capoeira é do diabo? Depende quem que é o professor. Yoga é do diabo? Depende quem é o professor. Tatuagem é do diabo? Depende em quem está sendo tatuado. Por quê? Porque o pecado, a condenação, está baseado na intenção. Aquilo que você tem uma intenção errada, te condena naquilo que você faz, inclusive naquilo que você come. Então, quando você fala assim, é pecado comer? De repente, para você pode ser, para mim não. É pecado tomar? Para você pode ser, para mim não. É pecado ser coach? De repente, ouvir aquele coach ali o outro não. Por quê? Porque o coach ele é aquele que te forma, é aquele que você está pegando o teu cérebro, a tua cabeça, colocando na bancada dele, falando assim, me regule, me ajuste, né? Então tem muita gente que se perdeu escutando um coach. Eu diria assim, coaching, tá? Coaching sem Espírito Santo vai te levar para uma destruição. Por quê? Porque a base do coaching é meritocracia. Você tem que ser o melhor, você tem que ter um mindset, porque você tem que estudar mais, porque você não sei o quê. E você se torna escravo de uma filosofia. Agora, o coaching com o Espírito Santo, você vai alcançar resultados inesperáveis, coisas que você nunca imaginou. Porque o Espírito Santo não te deixa se escravizar por aquilo que você talvez poderia ser escravo. O que você entende como religiosidade? Religiosidade eu entendo que é tudo que você faz sem consciência. Consciência libera propósito. A partir do momento que eu tenho consciência sobre impor as mãos sobre alguém, eu imponho e essa pessoa pode ser curada. Só que de repente, sem essa consciência de cura, eu posso impor também. E as pessoas não vai ser curada porque eu pus a mão. Então, quando você ergue a mão para cantar, o que faz com que faça sentido você levantar a mão para cantar? A consciência que você tem do que está sendo cantado. Só que religiosamente a gente já sabe cantar aleluia com as mãos erguidas, mas o coração está longe. E aí a Bíblia fala sobre quando Deus ele olha para uma geração e fala assim, vocês estão falando palavras que maquinavelmente vocês aprenderam. Religiosidade é tudo que você faz desprovido de consciência. Adoração é tudo que você faz com consciência. A partir do momento que eu tenho consciência e eu faço, isso se torna adoração. A partir do momento que eu faço e não tenho consciência, isso se torna religião. Você diz que o homem é mais poderoso que Deus na terra. Como assim? O dilúvio e o apocalipse. Muito bem. O dilúvio, eu creio que era uma relação do Criador com o ser criado. O dilúvio, a prova aqui é que no próprio dilúvio, Deus volta atrás da sua palavra quando ele encontra em um homem a integridade. Deus se colocou numa posição inferior a Jó. Porque se você pegar a história do dilúvio, você vai ver que Deus ele tinha decidido que ele exterminaria toda a criação. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Até o momento que ele encontra um homem com integridade. E a integridade que Deus encontrou em Noé fez com que ele voltasse atrás da sua própria palavra. Por isso que ele pega Noé, pega a família de Noé, põe literalmente na caixinha, fecha a portinha e continua o plano
que ele tinha na cabeça. O dilúvio mesmo é a prova de que o homem na terra é mais poderoso que Deus. Como assim, Carl? Você está louco? Deus, ele é todo poderoso. Deus é tão poderoso a ponto de se autolimitar naquilo que ele quer. Quer que eu te prove? Como que Deus ele é limitado? Deus é limitado. Por quê? Porque Deus não pode salvar você. Como assim? Ele não pode porque ele não quer. Isso mesmo. Ele se limita naquilo que ele não quer. Quando eu falo que Deus na terra é mais poderoso que o homem, estou dizendo que Deus deu a criação para o homem. E tudo que Deus deu, Deus ele se coloca abaixo daquilo que ele concedeu. Quando Deus ele deu a terra aos homens, e a Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens, eu creio que Deus era o primeiro a falar assim, não, toca você que eu estou aqui do lado. Então Deus ele é o primeiro a se submeter naquilo que você fala na terra. Por quê? Porque Deus é espírito. E a única coisa que te dá legalidade sobre a criação é você ter um corpo. Então eu e você, porque nós temos um corpo hoje, nós temos autoridade, legalidade sobre essa terra. Caso contrário, Deus podia ter usado todos os profetas, a grande nuvem de testemunhas. Se Deus interferisse na criação com o Espírito, Deus podia usar todos os nossos antepassados para fazer aquilo que a gente está tentando fazer hoje. A questão que eu creio que, assim como Satanás, Deus precisa de um corpo para tocar a criação. Satanás precisa de um corpo para interferir ou tocar na criação. Então essa é uma pergunta cabulosa, mas eu espero que eu tenha te respondido. Sobre o Apocalipse é outra esfera, já é outro tempo, já é outra aplicação. O dilúvio ainda era antes da redenção, o dilúvio ainda era antes da descida do Espírito Santo. Como deixar de ser religioso? A Bruna está perguntando aqui, como deixar de ser religioso? Elimine algumas relações da tua vida. Ninguém sozinho é religioso. Normalmente você é religioso para com alguém. O que é religião? Tentativa do homem se ligar com Deus. O que é cristianismo? É o fato do homem ter Deus se ligado com o homem. Religião é toda tentativa tua de você procurar e encontrar Deus. Cristianismo é você se dar conta que Deus te amou primeiro. Antes de você ter consciência de Deus, Deus já tinha capturado você. Você já tinha sido possuído por Deus. Então, a religião ela sempre vai te colocar a cenourinha no nariz do coelho. Né? O coelho corre e a cenoura nunca chega. Por quê? Porque a cenoura está amarrada nele mesmo. Esse é o religioso. O religioso é o coelho correndo atrás da cenoura que está pendurado no próprio corpo dele. Acho que respondi a pergunta. Espero. Cal, por que alguns não são curados? Meu Deus, Chico. Aí você me pega, né, mano? Você tá louco? Uma pergunta difícil dessa? A resposta mais próxima que eu cheguei disso é que eu creio que Deus não envia uma cura sem propósito para quem carrega uma doença com propósito. Você está dizendo que tem propósito numa doença? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. A questão é que a promessa sobre isso é que o fim é bom. O fim não é frustração, o fim não é decepção. Deus não vai deixar a conta fechar em vermelho de nenhum jeito. Questão que a vida é mais do que o corpo. A vida é mais do que o bem-estar. Todo curado que Jesus curou, depois morreu. Nenhum vive até hoje, para sempre. Eternamente só no Espírito. Eles vivem eternamente como salvos, mas o corpo enfermo morreu. A enfermidade morreu. A enfermidade tem os dias contados. Então eu creio que Deus ele não se impressiona com a enfermidade como a gente se impressiona, porque pra gente viver sem enfermidade é uma coisa assim tipo uau. Só que na verdade o uau pra gente não é sobreviver bem sobre a terra, o uau sobre a gente é ganhar de volta o direito da eternidade. Então eu acredito que todo mundo vai ficar doente, é só uma questão de tempo. Alguns ficam antes, outros vão ficar depois. Eu creio que todo mundo vai morrer. Alguns morrem cedo, alguns morrem mais tarde. Eu creio que a cura
precisa ser interpretado numa perspectiva de eternidade. Na perspectiva da eternidade, a cura ela se torna muito relativa. E tudo isso eu concluo dizendo assim: Deus não deseja ver ninguém enfermo. Por isso que nós sempre vamos orar até o fim. A questão é que eu orando e não sendo curado, isso não muda o poder da minha oração. Eu orando e não sendo curado, isso não faz Deus menos. Isso significa que se eu orar e ter que ser curado, Deus seria manipulável. E Deus não é manipulável. Então eu tenho até dificuldade em ficar insistindo numa campanha de oração para com Deus. Deus cura. Vamos fazer o corrente. Deus cura. São 5.000 pessoas orando. Mas será mesmo que 5.000 pessoas mudam a opinião de Deus sobre alguma coisa? Então a gente precisa mais inteligência, mais discernimento quando o assunto é cura. Todas as curas, Jesus se relacionava com o enfermo sempre falando da eternidade, sempre falando dos seus pecados estão perdoados. Em uma situação ele fala assim: o que é mais fácil falar para você, levante e anda, ou teus pecados estão perdoados? Hoje em dia, se você chegasse para um enfermo e perguntasse: o que você prefere, levantar da cadeira de roda ou os teus pecados ser perdoados? A maioria deles ia preferir levantar da cadeira de roda. Por quê? Porque não existe compreensão suficiente ainda para entender a gravidade do pecado. O que era o pecado? O pecado que a gente foi liberto, o pecado que a gente foi curado, o pecado que não condena mais. Então, o corpo ele é temporal. Por isso que a doença ela é temporal junto com o corpo. E às vezes eu vejo a igreja dando uma ênfase demasiada numa coisa que é terrena. Uma enfermidade ela não passa de um assunto terreno. Espero que tenha respondido a tua questão. O que você fala para as pessoas que tentam destruir o ministério dos outros? Boa pergunta. O ministério de Deus ele é indestrutível. O que é o ministério santo? O que é o ministério de Deus? É tudo aquilo que glorifica a Deus, abençoa as pessoas e destrói as obras das trevas. Não existe resistência contra essas três coisas. Então, se alguém tenta destruir o ministério dos outros, a primeira pergunta é: esse ministério é de alguém ou é de Deus? Se é de Deus, é indestrutível. Se é de alguém, ele precisa ser defendido. Então, à medida que você defende o seu ministério, é à medida que você revela o quanto esse ministério não é de Deus. Ele é teu. O ministério que é de Deus não precisa ser defendido, porque ele é indestrutível. A obra de Deus é indestrutível. Até que ponto devemos orar para que essas coisas acabem? Exemplo, corona. Boa, Alan, boa. Eu não creio que a gente deveria orar para acabar. Eu creio que a gente deveria agir para que os filhos da luz se revelem no meio das trevas. Eu consigo enxergar todo tipo de crise global como oportunidade dos filhos da luz se revelarem para esse mundo. Eu creio que a gente não deveria orar para Deus ou encorajar a igreja prometendo para ela que a gente vai ser imune ao Covid. Quando eu vejo uma pessoa falando assim: não, porque Covid não pega na gente, eu olho e falo: irmão, cuidado, não fale isso. Agora, você precisa entender que o Covid em você, ele precisa ter outra resposta. Eu creio que nós precisamos estar prontos para viver no meio do corona. A oração, ela edifica eu dentro do corona. Não é uma oração que edifica o corona, é uma oração que edifica o santo no meio do corona. Eu creio que nós devemos orar pela igreja no meio do mundo e não orar para que o mundo pare, que a enfermidade pare, que as mortes parem, que os acidentes parem, porque não vai parar. A questão é que a proposta do evangelho não é mudar o mundo, mudar o meu ambiente, é mudar eu no ambiente. E aqui é a grande loucura: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ainda que o fogo queime, você
em Deus tem poder para confrontar uma lei natural. Fogo queima, mas você, em Deus, você tem poder para quebrar essa lei natural. Então, se passa pelo fogo, ele não queima. Como assim, Carlos? Você está louco? Não, é muito simples. Ninguém anda na água. Só que Pedro, ele desce do barco e anda sobre uma palavra. Por quê? Porque não tem como andar na água. Só que a palavra que ele recebeu, Deus nele fez com que ele quebrasse uma lei natural. E a água vira asfalto. Mas não dá para andar na água. Tenta andar na água aí na tua casa. Não tem como. Então essa é a proposta, acho que, da oração. Não é mudar a circunstância, mas mudar eu na circunstância. Se Jesus falou que no fim a coisa ia ficar pior, perseguição e outras coisas. Então, e Jesus falou, bem nesse texto aí, Jesus ele falou assim, isso são coisas básicas, mas aí ele termina falando assim, mas quando todos tiverem ouvido falar de salvação, então virá o fim. Não resista a tudo aquilo que tem que acontecer. Às vezes eu vejo uma igreja, uma vez eu lembro que o pau estava torando o PT, aquela loucura do PT contra todo mundo indo na rua, manifesto e não sei o que, e pá. E de repente um pastor entrou na minha igreja lá e falou assim, não, irmãos, vamos orar, vamos nos levantar contra isso para que isso pare. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, não faça isso. Nós não devemos orar contra o movimento de resposta de oração. A gente passou por décadas aqui orando, Deus muda o país, Deus muda o país, Deus muda o país. Quando Deus começou a mudar o país, a igreja vai lá e ora, Deus, não muda o país, não muda o país. Por quê? Porque no meio da situação política que a gente vive no país hoje, é fruto de uma grande tensão que teve no passado. Se você pegar 10 anos atrás, a gente foi para as ruas, era protesto, era quebração, quebradeira, mas olha onde que a gente chegou hoje. Ninguém fala que hoje a gente chegou porque teve uma quebradeira lá. Se não tivesse quebradeira, a gente não estaria aqui. Por isso que essa religião politicamente correta eu sou totalmente contrário. Quer paz? Prepare-se para a guerra. Eu creio na quebradeira, eu creio na pancadaria. Por quê? Porque o fim precisa ser justiça, alegria e paz. Jesus falou, não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Jesus, ele mesmo veio para provocar cisões, ele veio para provocar mudança. E mudança envolve confronto. E aí a gente vai numa religião que ensina a gente a ser molenga, a gente ensina a gente a ser Caim, Caim, Caim. Basta alguém latir mais alto, o crente está saindo fora. E aí no final a gente tem uma geração que entendeu que ser crente é ser otário. E ser crente não é ser otário. Jesus falou, sejam mansos como a pomba e sejam sagazes, astutos, sede ligeiro como a serpente. Essa parte a gente esqueceu. Jesus era um cara ligeiro, mano. Jesus teve que sair vazado de cidades porque iam matar ele. Você acha mesmo que ele era, oh, não fiz nada, pessoal, desculpa, oh, perdão. Não. Jesus sabia que estava em missão e a gente precisa ter o senso de missão. Bom, estamos indo para o fim. Você acha que igreja não é um lugar porque as pessoas sofrem tanto por falta de estrutura de prédio? Se as pessoas acham que igreja não é lugar, por que as pessoas sofrem tanto por falta de estrutura física de prédio? Porque elas perderam o poder de congregar as pessoas em casa. As pessoas, elas sofrem... Tá aqui, ó. As pessoas sofrem de solidão em casa, ou melhor, sofrem de saudade de estar na igreja porque elas vivem em solidão em casa. Quem é suprido com uma comunidade consistente e relevante não sente falta de ir numa igreja. Como assim, Carlos? Você tá louco? Não. Tem países que você não pode ter o prédio. Tem países que você não pode ir na igreja. E daí? E daí que a igreja lá está muito, talvez, mais saudável do que lugares que tem um monte de igreja igual feira. Venha pro culto, traga seu amigo. Então, as pessoas estão sofrendo por falta de estrutura física de prédio porque elas têm uma enfermidade congênita em casa. Elas não têm amigos. As pessoas,
elas vivem no individualismo secularizado. A Bíblia diz que quando desceu o Espírito Santo, o primeiro efeito colateral dessa descida do Espírito Santo é que eles passaram a congregar de casa em casa. Tinham tudo em comum. À medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam e distribuíam entre os necessitados. Não era um comunismo instaurado, mas é que a marca da igreja era a ausência de necessidade. Não encontrava uma pessoa no perrengue. Por quê? Porque se alguém estava no perrengue, o outro alguém supriu o perrengue rapidamente. A questão é que hoje a gente está tão isolado que eu preciso achar o ponto de contato, eu preciso de um lugar, eu preciso da igreja. Então, eu creio que a gente precisa, e aí é interessante que a igreja apostólica, ela dividia o pão de casa em casa e congregava no templo. Eu creio sim que o templo é o fim da coisa. Eu creio que o templo é o efeito colateral de uma igreja saudável em casa. Quando eu tenho muitas casas reunidas, tem um dia que a gente celebra as casas. Então o templo deveria ser a celebração das casas, mas não substitui as casas como a gente... Esse é o nosso problema, a gente transformou, por causa da célula, grupos familiares, hub, tudo que a gente faz, a gente transformou um resultado numa ferramenta. Aquilo que era para ser resultado do fruto da fé, resultado de uma vida com Jesus, aquilo que era para ser um efeito colateral, um fruto da fé, se tornou uma ferramenta. Aí você não precisa mais frutificar, porque a igreja já tem ferramenta para isso. E aí a gente fabrica a comunhão. Só que é uma comunhão fake, é uma comunhão de mentira. É uma comunhão que ela dura até o dia que você troca de igreja. O dia que você troca de igreja, você não pertence mais àquele lugar. E daí, na verdade, a gente fica à mercê. Como conquistar esses amigos, então, com esse entendimento de igreja e ter amigos verdadeiramente? Estabeleça os teus princípios. Os teus valores determinam as tuas relações. Quer contar quantos amigos de verdade você tem? Coloque num papel quantos valores você acredita. Por exemplo, hoje, se eu chegasse aqui e falasse, porque pessoal, homossexualidade não tem nada a ver, o cara quer ser feliz, deixa ele ser feliz. Hoje eu perderia assim, centenas de amigos de um dia para o outro. Cairia fora da minha relação. Só que do jeito que alguém caiu da minha relação, alguém entrou nessa relação. E daí desce mais um caminhão de gente aqui, ó. Ah, o Cal é legal. Ah, o Cal é um cara aberto, o Cal é um cara pra frente, um cara bacana, um cara não sei o quê. Ou seja, um valor que eu mudei sincronizou centenas de relacionamentos. Agora pegue vários valores. Os teus valores, eles determinam as tuas relações. Por que as pessoas elas não têm amigos de verdade hoje? Porque elas não têm valores de verdade. Porque quem tem valor de verdade procura no outro esse valor. E quando eu encontro no outro esse valor, a gente se vincula de uma maneira que além da situação financeira, do tamanho da casa, da igreja que frequenta, não, a gente tem uma unidade de convicção, de existência, de valor. Então, esse é um bom caminho. Ter clareza sobre os teus valores. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Acabou. Valeu, Anderson. Eu que agradeço, irmão. Obrigado pela pergunta, tá? Ficamos por aqui hoje. Hoje eu vou fazer um casamento às 4 horas da tarde. Eu, o casal, no meio do mato, não sei da onde, em cima de uma montanha. Tenho muita coisa para resolver. Olha quem tá aqui do meu lado. Meu zoião. Ora pra gente? Ora, Pai, obrigada por esse dia. Declaramos um dia frutífero, Pai. Obrigada que assim como acontece em Curitiba, de repente tem chuva, mas já abre o sol. O Senhor vai surpreender as pessoas aqui. Que seja um dia surpreendente para você, uma semana gloriosa. Obrigada, Pai, porque Pai, nós não construímos um reino visível conforme nós aprendemos no mundo, mas nós construímos um reino pelos conselhos e sabedoria do Teu Espírito.
E eu declaro essa sabedoria invadindo essas pessoas, a casa das pessoas que estão nos ouvindo, que eles possam usufruir do prazer que é construir esse reino junto. É como um grande bordado, né? E Deus, ele convida para cada um para dar as agulhadas e fazer essa figura ficar bonita, Pai. Por isso, nós precisamos de todas as pessoas possíveis no reino, Pai, para que ele se estenda e a beleza dele seja encontrada até os confins da terra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Pessoal, fiquem com Jesus. Vou abrir os comentários aqui, ó. Escreva uma palavra que define hoje essa live pra gente aqui. Pra gente saber mais ou menos como é que foi pra você aí. Uma palavra. Uma palavra, perguntas e respostas. Como foi a live para você? A live foi de pergunta e resposta. Tem muitas perguntas aqui ainda que estão mandando, mas eu vou deixar para uma próxima a gente faz. E Joyce, impactante, bombas, aprendizado, revelação, verdade, maravilhosa, extraordinário, conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, meu primo Brian tá aqui também, a Gabi, nunca deixe de lutar, obrigado. Alívio, ressignificar, live em casal, impactante. Eu tô negociando pra Aline dela toda terça fazer uma live sozinha dela aqui. O que você acha? Usar o teu Instagram? Usar o meu Instagram e fazer uma live aqui, ó. Esse aqui você vai pôr? Você vai pôr qual? Mas eu não sei se vai dar pra pôr. A Fábio queria colocar o tomatinho, mas você não tem o tomatinho. Tomatinho aqui não entra. O tomatinho só eu tenho, Fábio. Tem a boca ali. Que boca. Mas essa não vai ser um tomatinho. Por que minha boca? Meu Deus. Então é o seguinte, pessoal. Amanhã eu tô aqui com essa semana é só Power Girl, só mulheres. Então essa semana eu tô fazendo live só com mulher. Comecei ontem. Pode fazer com a Sara, ó. Uma live com a Sara. Sara, coração com buraquinho. E aí é o seguinte, eu vou fazer. Essa semana eu vou fazer uma live só com mulher, tá? Uma homenagem à Semana das Mulheres. Calma, quando que vai ser o Dia das Mulheres? Essa semana. Essa semana eu tô fazendo a Semana das Mulheres. Então eu comecei ontem já com a Louise Pauls. Hoje com a Aline. Eu participei bastante da live. O que vocês acharam, pessoal? Amanhã com a Louise Sim, tá? Louise Sim, lá de Balneário Camboriú. Na quinta-feira com a reverenda Andressa Gossin, a diretora. Olha, ó Luiz. Luiz, amanhã você, hein? Se prepara. Aí, boa, eu vou fazer uma dessas, começar a chamar a gente aqui, ó, ao vivo. Pum. E aí tem a Andressa Gossin na quinta-feira e a Rebeca Dias, que é a esposa do Juliano, pastores na Igreja no Cinema em Guarulhos. Então, essa semana promete, tá? Meu forte não é muito com mulheres, mas elas vão mandar bem, eu sei disso. E é isso aí. Olá, viu? Por isso que eu tô aparecendo agora, já que eu não apareci. Que horas? Todos os dias, 11 horas, Bruna. Beleza, então, pessoal? Toda terça, a partir dessa semana que vem, é só Aline. Alex, vai comer legume, salada, pizza só no final de semana, tá bom? E olha lá. Então fechou aqui, ó. A Hilde Temorão. Hilde, terça-feira que vem. Eu vou falar mais. Não, deixa eu falar o que aconteceu. O Calvin, ele tava chateado, chorando muito, e daí eu fui lá apaziguar. E aí eu não participei tanto.
tô dentro, uma semana ainda tô livre. A Sara, ó, tua irmã, ela vai ganhar bebê, ela ainda tem uma semana aí, ó. Ela topa fazer uma live com você. Tchau, pessoal. Au. Where's Calvin? Bye, bye, everybody.